A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 33, prevê: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos de ensino religioso. Contudo, a imparcialidade diante dos conflitos no campo religioso é o princípio da laicidade do Estado. O Estado laico não apoia correntes religiosas e não professa uma ideologia irreligiosa ou antirreligiosa. A laicidade do Estado é pré-condição para a liberdade da crença, garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pela Constituição Brasileira de 1988. Olá, está no ar mais um Trocando Ideias, realizado pelo movimento do Ministério Público Democrático. E o nosso tema de hoje é o ensino religioso nas escolas públicas. Quem está presente conosco aqui no nosso estúdio para discutir um pouquinho sobre este polêmico tema é o professor Luiz Antônio Cunha, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também coordenador do Observatório de Laicidade do Estado, também da UFRJ. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mirella. E antes, então, professor, de perguntar para o senhor a sua opinião a respeito dessa questão do ensino religioso nas escolas, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o porquê esse assunto é polêmico, então. Olha, a grande polêmica resulta do fato da escola pública estar em grande dificuldade nesse momento, não é? Muitos diagnósticos sobre quais são as causas da deterioração do ensino, da dificuldade do funcionamento interno das escolas públicas. Então, tem aparecido muitos diagnósticos, mas tem uma questão que não aparece. É que a escola pública se transformou no Brasil numa espécie de alvo de disputas. Parece que há uma temporada de caça ao currículo da escola pública. E em 3 dimensões. Primeiro, para a venda de mercadorias, de computadores a livros. Sim. Não é? A venda de livros para a escola pública hoje no Brasil, é um grande negócio no Brasil de âmbito internacional. Grande parte das editoras que vendem livros são editoras estrangeiras. Não é? Então, venda de material, reserva de mercado para profissionais. Não é? Profissionais com esta ou com aquela formação. E o terceiro, o controle político ideológico do currículo. Pois bem, o ensino religioso nas escolas públicas é importante para essas 3 dimensões. A professora aposentada da USP e coordenadora do mestrado em Direito da Unifiel, Ana Cândida, comenta se o ensino religioso nas escolas públicas fere o Estado laico. Não, na verdade, não se pode dizer que o ensino religioso venha a ferir o Estado laico. Isso depende da maneira como ele é tratado na Constituição e de como ele é interpretado no texto constitucional. Na verdade, num Estado como o brasileiro, que privilegia a liberdade de crença, a liberdade de consciência, o ensino religioso pode ser aberto à escola pública desde que fiquem bem separados os campos, o campo do Estado e o campo do ensino religioso dentro da escola pública. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito disso, dizendo o seguinte, que desde 1934, quando o Brasil se inseriu no chamado Estado de separação entre Estado e Igreja de modo atenuado, o ensino religioso está na Constituição. E sempre foi interpretado de modo dentro do sistema constitucional, como uma projeção da liberdade de religião. E, por exemplo, assim interpretou Pontes de Miranda e outros autores famosos do nosso direito constitucional. E, a partir dessa interpretação, se colocou essa ideia do ensino religioso dentro do sistema constitucional, de modo a não ferir o Estado laico.
que ocorre atualmente e que me preocupa e com o qual eu sou contra é que a interpretação legislativa do ensino religioso na Constituição se alterou. A Lei de Diretrizes e Bases, na verdade, modificou a interpretação tradicional do artigo 210, parágrafo 1º, e acabou, no meu modo de ver, realmente ferindo o Estado laico. Nós vamos ver que a Lei 4.320, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela confunde o Estado laico porque ela atribui ao Estado competência de fixar conteúdos para ensino religioso. E isto é, no meu modo de ver, uma ofensa ao Estado laico. O advogado da ONG Ação Educativa, Salomão Ximenes, também conversou com o Trocando Ideias sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Nós somos contrários à presença do ensino religioso nas escolas públicas, porque entendemos que essa presença fere o princípio da laicidade estatal. O direito à liberdade religiosa já envolve e já assegura o direito das famílias e das igrejas, das confissões religiosas, em formar os seus fiéis, em educar os seus fiéis no espaço privado, no espaço da igreja e no espaço das instituições de ensino confessionais. Então, a escola pública, pelo contrário, ela é o espaço da cidadania, o espaço de atendimento de um direito universal de toda a população, independentemente da sua crença ou não crença, da sua ideologia política, do seu culto religioso. E a única forma de atender a todos, respeitando essa diversidade de crença, culto e ideologia, é através da garantia da laicidade também na escola pública. O que nós temos visto a partir das pesquisas realizadas pela Ação Educativa e por outras organizações é que a presença dessa disciplina nas escolas públicas muitas vezes se converte em processos de formação para determinadas religiões, processos de catequização. Na verdade, apesar de alguns movimentos no sentido de fazer com que o ensino religioso hoje previsto, ele aconteça numa perspectiva pluriconfessional, no sentido de que não estaria vinculado a nenhuma das confissões religiosas, mas ao conjunto das religiões, o que nós vemos é que, na verdade, mesmo nessas situações, o que acontece é a hegemonia de determinada matriz religiosa, de determinada raiz religiosa, o que configura, na prática, a oferta de uma formação religiosa pelo Estado, uma vez que esses professores, eles são financiados, na verdade, pelo Estado, são contratados pelo Estado, parte dos recursos da educação vão para esse tipo de ensino. Então, isso viola o princípio da laicidade estatal.